questões que é relevante a questão do artigo acadêmico, né? Então, a gente tem isso em consideração para que você possa compreender um pouco melhor dessa disciplina de metodologia científica, para que a gente possa ter aqui um pouco mais de entendimento da professora Maria Joaquina, né, que é uma expert nessa disciplina de metodologia científica, como cada um de nós também, que estamos aqui para contribuir, basicamente, para o ensino e aprendizado de cada um de vocês. Então, peço autorização de todos para que a gente possa gravar essa reunião, para que a gente possa, basicamente, estar aqui passando para vocês as informações mais oportunas no que diz respeito ao artigo acadêmico, à produção desse produto, né, dentro da disciplina da professora Maria Joaquina. Mais uma vez, mais que uma colega de trabalho, trabalhamos juntos, construímos juntos, viajamos juntos algumas vezes, mas é uma pessoa que tem bastante gabarito para estar à frente dessa disciplina de metodologia científica e, principalmente, aí já dar o start para vocês no que diz respeito à entrega do artigo acadêmico, que deverá ser entregue lá em fevereiro, que eu e Soraya estão falando sobre isso, desde o mês de junho, mês de maio, aí, rodando os polos presencialmente, já dando aí esse start inicial. Então, desejo aí à professora Maria Joaquina uma excelente aula, mas de antemão já vou introduzir algumas questões antes da aula da mesma. O artigo acadêmico, ele já pode ser publicado a partir de agora, né, a partir do mês de agosto, ele já pode ser publicado em qualquer revista, seja ela paga, seja ela gratuita, seja ela da Unitim, seja ela da UFT, seja ela da própria faculdade da Unibalsas, que está aí do pessoal mais próximo do Maranhão, da UEMA Sul, da própria Universidade Unirg, aqui de Gurupi, que é gratuita, Universidade Top, como de outras revistas pagas também, que não terá nenhum problema. O artigo ele é feito de forma individual e ele pode ser apresentado ou publicado. Fica a critério do acadêmico, né? Para ele ser apresentado, ele é feito em banca presencial no polo seu de origem. Por exemplo, o Albertino é um exemplo, tá, Albertino? É do polo Araguatins. Ele não mora em Araguatins, ele mora em outro estado. Ele é obrigado a estar no polo Araguatins apresentando no dia da banca dele a defesa do artigo acadêmico dele sob orientação dos professores. E assim são todos sucessivamente, né? Então, a gente desde já está orientando. Por que desde agora já pode publicar, pessoal? Porque as revistas demoram um pouco do processo. O professor Weiss acabou de defender o doutorado dele. As revistas têm aí, revista demora 6 meses, revista que demora 3 meses para dar uma resposta sobre o seu artigo científico. Por isso que, desde já, deste momento, já está liberado tanto a orientação dos artigos acadêmicos, como, ao mesmo tempo, submeter os mesmos para a publicação. Professor, se em fevereiro eu não conseguir publicar meu artigo, banca, tá? E a banca ela é presencial, formado por 3 professores, mais uma vez, no seu polo de origem. Aonde é seu polo de origem? É Araguatins, é Dianópolis, é Paraíso, é no seu polo. E ele é feito no formato individual. Nós temos uma lista de professores que possa estar orientando vocês. Lembrando, pessoal, a gente passou falando muito bem sobre isso, né, Soraya? Tem artigos acadêmicos dos alunos que eles não aproveitou. Eles fizeram o artigo na graduação e, infelizmente, não publicaram, né? Esse produto está arquivado. Por exemplo, eu posso reciclar esse produto com o orientador, aderir novas normas e submeter para uma revista. Eu tenho uma monografia, o professor Weiss tem uma monografia que está parada, por exemplo. Eu posso transformar ele em artigo conforme o template. Template é o modelo da revista para que eu possa estar publicando esse produto científico. Professor, eu gosto de apresentar o trabalho científico, né, professor Andréa Pereira? Eu gosto de publicar, eu gosto de banca, do contato físico. Não tem problema.
Você vai ter um artigo, vão mandar para a banca vai ler o artigo e você vai apresentar em dia e horário marcado, que a gente já vai estar soltando essas datas no mês de novembro, das datas de defesa de polo para polo, tá? Professor, não posso defender no Polo Paraíso, que é mais perto do aeroporto? Não, é no seu polo de origem, que está bem escrito no edital que vocês fizeram, que a defesa de vocês vai ser no polo de origem de vocês. Professor, se eu publicar, eu preciso estar indo defender? Não. A publicação já é um formato de você estar defendendo. Não há possibilidade de defesa online, tá? A defesa é somente presencial. Defesa online não está previsto dentro do nosso PPC e dentro da coordenação de curso. A defesa ela é no formato presencial, igual já consta dentro dos produtos científicos de vocês, dentro da parte científica, os encontros no edital dos encontros presenciais. E um dos encontros presenciais que vocês terão é a apresentação do trabalho de vocês, caso o mesmo não seja publicado, tá? Então, vocês já passaram para a graduação, eu creio que 99% de vocês fizeram um TCC ou fizeram um artigo acadêmico, creio que 99% de vocês ou defenderam esse artigo acadêmico ou publicaram esse artigo acadêmico e não muda na pós-graduação. Por que a gente está cobrando isso desde já? Eu e a Soraya coordenamos uma pós de contabilidade, a professora Joaquina também é professora dessa pós de contabilidade e direito com ênfase no agronegócio, aonde a gente teve mais de 50% dos alunos que não entregaram o produto final. A Rita de Castro Oliveira cursou essa pós também, e aonde os alunos, basicamente, grande parte deles, não entregaram o produto final, que era o artigo acadêmico. Por isso que a gente está cobrando desde agora e já está aí aberto para que vocês possam estar publicando, possam estar vendo revista, possam estar vendo orientador, para que vocês possam entregar esse produto científico de cada um de vocês, tá? É uma cobrança da coordenação. A gente não quer que vocês apenas cursam as disciplinas e depois não peguem o certificado. E não pegam o certificado de forma alguma, pessoal, se vocês não publicarem ou defenderem o artigo acadêmico, tá bem? Então, fico para dúvidas, meu WhatsApp, eu estou em todos os grupos, não consigo muitas das vezes dar conta de responder todos os grupos, eu respondo mais no privado de cada um de vocês, e peço encarecidamente que comece a produção científica de vocês, do artigo acadêmico de gestão pública, que envolve saúde pública, que envolve segurança pública, que envolve a gestão pública como um todo, contabilidade, a parte administrativa, atendimento ao público, envolve tudo, né? Para que vocês possam ter já em mente essa consonância. Lembrando, a gente vai ser orientadores, a gente não vai produzir o trabalho científico de vocês. A escrita acadêmica, ela parte de vocês. E a professora Maria Joaquina, nesse módulo, vai falar muito bem sobre escrita acadêmica, né? Os orientadores, professor, cara aluno John, a gente vai estar enviando no grupo de vocês com o nome, a linha que a professora Andréia fala, a linha que o professor Gabriel fala, que a professora Soraya, o professor Aston fala, com o WhatsApp do mesmo e e-mail do mesmo, tá? Para que cada um de vocês já tenha aí em mente qual área que cada um oriente, a área que cada um aí tem domínio de estar fazendo as suas devidas orientações. O que eu peço? Não deixe para a última hora. Se vocês deixarem para a última hora, às vezes, aquele professor Einstein já vai estar aí com a carga máxima de alunos de orientação. Então, quanto antes eu procurar o meu professor para me poder estar me orientando, estar me acompanhando e submetendo para a revista, mais tempo vocês vão estar ganhando, tá? Fevereiro é o prazo de publicação e o prazo de defesa. Esse prazo não vai ser dilatado, porque a gente trabalha não para Unitins, a gente segue todo o parâmetro da CAPES, tá bem, pessoal? Então, eu fico aqui, se tiver alguma dúvida, quem tiver alguma dúvida, levante a mão, que a professora Maria Joaquina possa estar ordenando, para que eu possa passar a aula, para que a professora Maria Joaquina possa estar apresentando, tá bem? Alguma dúvida dos acadêmicos ou dos tutores, ou dos professores? Nenhuma dúvida? Tudo certo, tudo ok? Professora Maria Joaquina, obrigado pelo convite. Maria Clara?
Boa noite, professor. Uma pergunta: vocês vão estar disponibilizando algumas revistas que a gente pode estar submetendo junto aos professores, ou, de fato, os professores já têm essa listagem e já vão estar orientando a gente? A professora Maria Joaquina hoje vai estar mostrando o template, por exemplo, da nossa revista Uniteams, mas você poderá escolher qualquer revista, Maria Clara, juntamente com o seu orientador. Lógico que os seus orientadores já têm aí algumas revistas que eles têm o hábito de estar publicando, tá bem? Tanto ela gratuita, como ela, às vezes, não sendo gratuita, como sendo pagas, tá bem? Tá, ok, professor. Muito obrigada. Boa À noite. disposição. Mais alguém, pessoal? Não? Professora Maria Joaquina, obrigado por esse momento. Seja mais uma vez bem-vinda à pós-gestão pública. Tenha uma boa aula e qualquer Obrigada. dúvida, estou à inteira disposição a cada um de vocês, tá ok? Grande abraço. Obrigada, Fernando. Boa noite. Olá, turma. Boa noite. Estamos aqui, 30 mais 37. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui em duas telas para poder estar vendo vocês, pronto, agora sim, para poder estar acompanhando aqui junto também. Então, pessoal, a disciplina é metodologia científica, né? Metodologia científica, eu sempre digo, e todos os colegas que já estão acostumados, é uma disciplina que quem está na vida acadêmica não tem como desgrudar dela. O tempo inteiro a gente tem que voltar na metodologia, porque são regras e, logicamente, algumas são atualizadas também, e você precisa estar o tempo todo consultando essas regras, né? Então, todo artigo que a gente vai fazer, a gente procura já na metodologia, volta ali, reanalisa. Então, hoje nós vamos fazer um apanhado geral aqui da metodologia científica, dos pontos principais. Nós vamos ter a parte mais genérica do que é metodologia científica e vamos para a parte mais específica, que é a parte do artigo de vocês, tá? Então, nossa programação, nós vamos ter primeiro momento, primeiro módulo, já um material, já vai ficar disponível para vocês lá na plataforma Educa, que é a parte de fundamentos da metodologia, e iniciamos na segunda parte já com a questão de métodos, tipos de métodos, e a questão ética em pesquisa. Normas da BNT e o projeto final acadêmico, que é a gente vai ter uma atividade prática que vocês vão entregar, que já é pensando nesse trabalho final de vocês, tá? Então, vocês já vão ter ali um esboço desse trabalho, até para vocês já pensarem também quem vai orientar, o que vocês querem desse trabalho, e aí eu vou dar algumas dicas aqui para vocês trabalharem o planejamento desse trabalho de vocês, do trabalho final. Bom, o sistema de avaliação, nós vamos ter exercícios na plataforma, tá? Exercícios de fixação, para vocês relembrarem ali alguns conceitos, algumas regras, vai valer 4 pontos, e a atividade prática vale 6 pontos, tá? É individual, assim como o trabalho de vocês, e aí a entrega vai ser feita toda lá na plataforma Educa, com a orientação dos tutores, tá? Bom, vamos começar, né? Fundamentos de metodologia. O que é metodologia científica, né? A metodologia científica, ela parte ali da premissa, né, da palavra ciência, né, que vem do latim, que significa conhecimento, só que não é um conhecimento qualquer, né, é um conhecimento que ele é racional, ele é sistemático, ele é objetivo e ele verificável. A gente pode ir até um pouquinho além, né, de certa forma, você precisa comprovar aquele conhecimento. Por quê? Porque ele precisa, inclusive, uma das finalidades da metodologia científica, né, trazer confiança. Então, assim, a metodologia, né, teoricamente, é o quê? Um conjunto de procedimentos e regras que utilizamos para chegar a esse tipo de conhecimento, ao conhecimento da ciência. Então, ela é o como fazer da ciência. E a finalidade é garantir que essas conclusões não sejam frutos do acaso, da opinião, de vieses pessoais, né? A gente sabe que, como pesquisadores, nós não somos
isentos totalmente da nossa pesquisa. É bem complicado isso, mas nós temos que tentar ser ao máximo imparciais na pesquisa, né? Precisa ter, inclusive a gente vai falar sobre essa questão da ética, então a pesquisa ela não pode ter esse viés pessoal da sua opinião, então ele precisa ter uma comprovação científica, mas é um processo, né, que pode ser verificado, idealmente reproduzido por outros pesquisadores, né, então ele serve de base, né, para que outras pesquisas sejam realizadas. A importância da metodologia, ela parte da validade, né, que assegura que a pesquisa, né, vai ser levada a sério, que é uma pesquisa válida, né, que é uma pesquisa séria, e do pensamento crítico. Desenvolve a habilidade, né, analisa as informações, em vez de apenas aceitá-las. Né? Inclusive, uma das premissas, e aí vocês já podem começar a pensar no trabalho de vocês, que a gente inicia ali a ideia do tema que vocês vão escolher pelo problema, né, por esse pensamento crítico. Então, você começa, não, isso aqui eu não concordo muito, eu vou pesquisar essa situação para poder saber se isso aqui realmente tem base científica ou não, por exemplo. Tá? Então, o pensamento crítico é uma das premissas da importância da metodologia. A outra questão, né, de ser universal, porque a metodologia é um formato, né, uma padronização que permite que cientistas de diferentes partes do mundo, eles colaborem, que eles entendam o trabalho uns dos outros. Então, é necessário ter um padrão. Imagina se os pesquisadores, cada um faz a pesquisa do jeito que ele acha que tem que ser, da forma que ele acha, da organização que ele acha que tem que ser. Então, ficaria uma bagunça, né? Ficaria ruim de você ter ali consultas nessas pesquisas, outros trabalhos desenvolvidos. E também parte da importância para a solução de problemas, né? Ela oferece um caminho estruturado para você encontrar soluções baseadas em evidências. Por isso que é muito importante que seja um trabalho fidedigno, que seja um trabalho ético, né? Que tenha realmente as evidências validadas, para que esses trabalhos possam realmente trazer uma importância maior aqui para todos os pesquisadores, né, para toda a comunidade. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, acho que só organizar aqui, né? E aí, nós temos tipos de conhecimentos, né, que são abordados de uma forma geral, para que nós consigamos entender, porque a gente sempre fala, né, pessoal, é um trabalho científico. Por quê? Porque ele parte dessa lógica que do conhecimento científico. Então, é importante que vocês conheçam os tipos de conhecimento que são abordados em metodologia. Então, nós abordamos na metodologia o conhecimento científico, mas vamos ver os outros aqui. O empírico é aquele conhecimento que ele surge a partir da interação e observação do ser humano com o ambiente ao redor dele. E aí tem um conhecimento também religioso, né, que ele é baseado na fé religiosa. Temos o filosófico, né, que ele é baseado em reflexões, né, que o homem, né, faz sobre todas as questões, né, da imateriais e subjetivas. E aí nós temos o conhecimento científico, que ele vai usar a lógica, o pensamento crítico, e vai englobar os fatos que foram comprovados. Tá? Então, é importante conhecer ter noção dos conhecimentos. No material, tá, que está disponível para vocês, vão ter artigos científicos, né, e terão mais alguns materiais aqui para complementar. E aí, no módulo 2, nós vamos falar sobre os métodos, os tipos de métodos e a ética em pesquisa. Bom, o que é fazer pesquisa, né? Pesquisar né, então, investigar assunto de interesse e relevância. Tá? É importante que esse assunto seja interessante, que ele tenha realmente uma finalidade que traga ali a curiosidade de quem está lendo. Observar os acontecimentos, conhecer com profundidade, isso é muito importante, porque ele não pode ser superficial. Utilizar métodos científicos, que nós já vamos ver aqui, responder questões que surgem no decorrer do estudo, descobrir respostas, apontar sugestões.
Tem pesquisas, isso é muito comum, eu tenho particularmente, eu gosto muito de pesquisa de campo, porque justamente acaba, às vezes, que você você tem uma finalidade da pesquisa de resposta e você consegue outras respostas que você não tinha imaginado ou pensado naquele momento. Então, é muito interessante isso, porque você responde essas questões que estão acontecendo ali no decorrer do seu trabalho, que você já formulou, mas você descobre, às vezes, outras respostas. Né? De alguns trabalhos, a gente consegue, inclusive, fazer mais de um artigo, justamente com esse viés de outras descobertas que a gente faz ali durante a pesquisa. Então, é muito importante que isso tudo seja observado. Bom, os métodos, o que são os métodos? São diferentes metodologias de estudo, né? São os métodos, chamados métodos de abordagem, as grandes linhas de raciocínio que guiam a pesquisa. É o caminho pelo qual se chega a determinado resultado. Bom, nós temos como métodos aí, como essas grandes, né, essas grandes abordagens, né, o método dedutivo, que ele faz o quê? Parte de uma verdade geral, de uma teoria, para chegar a uma conclusão particular, né? Então, a gente fala que ele vem do raciocínio do geral para o específico. Exemplo aí, todo material conduz eletricidade, isso é geral, né? O ouro é um metal, então é uma questão particular. Logo, o ouro conduz a eletricidade. Esse tipo de conclusão, ele parte dessa premissa do método dedutivo. O método indutivo, né, ele já parte de observações particulares para formular uma regra geral, é o inverso, né? É aquele raciocínio que vem do específico, de um ponto específico, e ele abrange para o geral. Exemplo aqui, cobre conduz eletricidade, o ferro conduz, o ouro conduz, casos particulares, né? Logo, todo metal conduz eletricidade, então generaliza todas aquelas informações que são particulares. E nós temos o método hipotético dedutivo, que ele parte de um problema, formula uma hipótese, ou seja, uma solução, que é uma solução que ainda é provisória, né, para depois, então, deduzir consequências que possam ser testadas. E aí, nesse teste, você vai o quê? Falsear, que é refutar essa hipótese que foi criada, que foi pensada, né? E se a hipótese, ela sobrevive aos testes, se ela passa nesse teste, vamos dizer assim, ela é corroborada, né? Mas nunca ela é provada ali como uma verdade final, tá? Então, a gente faz uma dedução de hipóteses, né? Por quê? Porque podem ter outras hipóteses ali, né, dentro daquele trabalho, geradas a partir daquele trabalho, né? E o método dialético, né? É um método aí do Karl Marx, né? Que ele vem dessa abordagem filosófica, né? E metodológica, que ela explora a realidade através da análise de contradições e conflitos, né? Então, ela envolve a identificação, no método dialético, há o tempo todo questionamentos, né? Então, isso foi muito bem trabalhado por Karl Marx, né? Então, a partir do momento que ele abrange uma abordagem, né, de um determinado tema, ele também contradiz aquela abordagem, e os conflitos que aquilo pode gerar, as consequências que isso pode gerar. Então, o tempo todo é um diálogo, né? Então, o método de dialética, ele trabalha muito essa questão, muito próxima ali ao diálogo, né? Ele é usado em debates, discussões, na busca por conhecimento em diversas outras áreas, né? Especialmente aí filosofia, ciência, história. Filosofia trabalha muito o método dialético, né? Sempre questionando e gerando conflitos desses questionamentos. Bom, agora vamos falar de níveis de pesquisa, né? Então, nós temos abordagem quantitativa, né? Que ela utiliza números, estatísticas, são medições, busca-se generalizar os resultados, né? Eu falo sempre assim, de criar meio que modelos, né, que expliquem determinada situação
via números, né, via estatísticas, utiliza dados numéricos e ferramentas estatísticas, busca objetividade, medição e teste de hipótese. A amostra deve ser representativa. Isso é uma coisa muito importante, não só na abordagem quantitativa, mas também na qualitativa, apesar da qualitativa não exigir questão de tanto de amostra, dependendo da situação, mas para alguns casos serve. Então, mas na quantitativa é essencial. A amostra tem que ser representativa. Vou dar um exemplo para vocês, se a gente vai fazer uma pesquisa, por isso que a gente precisa também especificar bem o artigo, né, funilar bastante as ideias ali. Porque se você fizer uma pesquisa, por exemplo, e nós vamos falar aqui de uma situação que acontece no estado todo do Tocantins, por exemplo, né, e aí a gente pega só a cidade de Palmas como exemplo, como pesquisa, né, e a gente vai falar, não, no Tocantins inteiro acontece essa situação. E a gente sabe que não é. Dependendo da situação, a realidade de outros municípios é bem diferente da realidade de Palmas. Nesse caso, a gente fala que a amostra ela não é representativa. Então, a gente precisa cuidar bastante quando vai trabalhar um método de abordagem quantitativo, porque essa amostra ela precisa ser representativa daquela população que está sendo pesquisada. Isso é muito importante vocês analisarem. E aí vocês vão perceber, durante as orientações dos professores, que a gente vai falar, a gente tem que especificar, tem que ser mais específico no artigo. Tá? O artigo ele é bem específico, ele é bem localizado. A gente fala que ele vem assim, é um funil que você vai delimitando cada vez mais ali as informações. Quanto à abordagem qualitativa, tá, vai utilizar entrevistas, observações, né, textos, vai buscar aprofundar a compreensão dos significados e contextos. O foco é interpretar e na subjetividade ali, a amostra é menor do que menor e selecionada intencionalmente, tá? Então, por isso que eu digo, vai depender do ambiente que você precisa, que você quer fazer entrevista, né, do tipo de tema que vai ser trabalhado, e aí essa população, ela pode ser bem menor, né? E quanto menor a população, também é necessário que você aprofunde cada vez mais na pesquisa daquela amostra. Bom, é o caso aqui, um exemplo, entender as percepções de cidadãos em relação a uma determinada política pública, né? Já exemplificando aqui para o nosso curso, pode ser feito isso, algum tipo de percepção, e fazer entrevistas com pessoas desse público, dessa determinada situação, dessa determinada política pública, né, melhor dizendo, tá? Então, ele é intencional. Então, eu vou entrevistar, por exemplo, um público, vamos supor, de um posto de saúde, de atendimento de um posto de saúde. Então, eu vou entrevistar esse público especificamente daquele local, daquele posto de saúde. Bom, qualitativa. Aí a gente, né, já vai avançando aí um pouquinho mais. É possível fazer uma abordagem utilizando os dois métodos, tá? Os dois tipos de abordagem. Então, integra a parte quantitativa e qualitativa. É mais complexo, né, e também é mais robusto. Com o método quanti-qualitativo, você consegue aí uma resposta melhor, né, do problema apontado. Então, alguns trabalhos, algumas pesquisas necessitam que o método seja dessa forma, porque eu tenho dados que são dados em número, que eles precisam ser trabalhados de forma quantitativa, e, paralelo a isso, a gente tem como trabalhar o qualitativo, e aí fazer o contraponto com esses dados, né, fazer análise com esses dados. Aplicar um questionário quanti e, em seguida, fazer entrevistas com profundidade, com um subgrupo de respondentes. Então, isso é possível fazer, tá? Desse exemplo que eu dei mesmo de fazer com posto de saúde, por exemplo, é possível fazer. Você consegue, por exemplo,
fazer uma análise de atendimentos, quantitativo de atendimentos, de tipos de atendimentos, por exemplo, e trabalhar as entrevistas e fazer esse contraponto aí, nessa análise, se as informações quantitativas e qualitativas, né, quais são as convergências e as divergências entre elas, por exemplo. Os níveis, quanto à natureza, né, nós temos natureza básica, que gera um conhecimento novo, sem aplicação prática imediata. Então, por exemplo, normalmente a básica ela está relacionada ali a descobertas, né? Então, pesquisar um novo elemento químico é um nível de pesquisa básico. E aplicada, que é o que normalmente a gente trabalha, que gera um conhecimento para solucionar um problema prático específico, né? Exemplo, desenvolver uma vacina. Então, nós estamos aqui dentro de um curso, né, que é em pesquisa aplicada em ciências sociais, né? Quanto aos objetivos da pesquisa, pode ser exploratória, que é proporcionar maior familiaridade, né, com o problema, tornando esse problema mais explícito ou construindo hipóteses, tá? Geralmente envolve análise, né, o levantamento bibliográfico, entrevistas com especialistas daquele determinado assunto e análise de exemplos. Aqui um exemplo, levantamento inicial sobre o impacto de uma nova rede social no comportamento dos jovens. Tá? Nesse caso aqui, é o que? Exploratória. Normalmente, a exploratória, ela trabalha essa parte inicial, tá? De situações que são recentes e que ainda não há muitos levantamentos, muitas pesquisas realizadas. Então, se faz o quê? Se faz uma pesquisa exploratória, né, para que aquela pesquisa, inclusive, sirva de base para outras pesquisas e outras consultas. A descritiva descreve as características de determinada população ou fenômeno. Então, ele expõe fatos, expõe as características, né, busca saber o que, quem, onde e quando, né, não se preocupa em explicar a causa em si, né, ela descreve esses fenômenos, né. O exemplo, o censo demográfico que descreve a população de um país, né, se você olhar o censo, ele vai ter lá, tem tantas mulheres, tem tantos homens, as pessoas têm uma renda média de tanto, então ele só faz o que? A descrição disso. E a partir dali se consegue, obviamente, né, com outras informações, analisar esses dados. Bom, explicativa. Identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Então, é explicar realmente o fenômeno. A descritiva, você não explica o fenômeno em si, né? Não há essa explicação das causas. Aqui na explicativa, obrigatoriamente tem que ter explicação. Ele é um nível mais profundo, né? Busca explicar a razão, porquê das coisas, porquê daquela situação, testa as relações de causa e efeito. Um exemplo, o estudo para determinar as causas da evasão escolar em uma região. Aí já vai ser explicativa. Bom, bibliográfica, a gente é utilizada, é a base, né, de todas as pesquisas, utiliza material já publicado, livros, artigos, teses, né, pode ser um passo de toda pesquisa ou um método principal, essa é a questão. A gente, por exemplo, utiliza vários métodos juntos e a pesquisa bibliográfica, que ela é a base, então ela é um passo para a pesquisa, mas ela também pode ser um método principal, né, como uma revisão sistemática de literatura. Exemplo, análise crítica das obras de um determinado autor, tá? Importante frisar para vocês que a pesquisa bibliográfica, muita gente acha, não, é uma pesquisa bibliográfica, nossa, quase não sai, é mais fácil. Não é, tá, pessoal? Por quê? Porque na pesquisa bibliográfica você precisa ter um montante, um volume, né, de autores de informação para que você consiga fazer essa revisão
entre os autores, né, para que você, por exemplo, possa fazer uma análise crítica. Então, você precisa, a gente brinca, colocar os autores para conversar ali dentro do texto, tá? Então, a pesquisa bibliográfica é isso, não é só descrever o que cada um disse, o que cada um pontuou sobre aquele assunto. Já estou adiantando, porque aparece muito trabalho assim, e porque há essa confusão mesmo do que é a pesquisa bibliográfica, quando ela é completamente bibliográfica. Bom, quanto aos procedimentos, né, então pode ser documental, que você vai utilizar fontes primárias, né, aquelas fontes que são a base, que foram construídas, que a gente diz, né, que não receberam um tratamento analítico. Exemplo, pode ser um relatório, pode ser carta, pode ser filme, pode ser um prontuário. A fonte é um documento bruto, tá? E é isso que vocês têm que ter em mente. A principal diferença para a bibliográfica é a natureza da fonte, né? Porque a bibliográfica ela já não é primária, ela já vai ser secundária. Análise de registros de matrícula para estudar a evolução de um curso, por exemplo. Então, você vai pegar registros de matrícula, que é um dado primário, e vai transformar isso, né, numa pesquisa para estudar a evolução de um curso a partir dela. Experimental, né, muito utilizada por quem trabalha com pesquisas em laboratório, por exemplo, né, submete o objeto de estudo à influência de variáveis controladas para observar os resultados. Busca testar as relações de causa e efeito, requer um ambiente controlado, com grupo de controle, manipulação de variáveis, né? O exemplo é testar, né, o efeito de um novo adubo no crescimento de uma planta, comparando com uma planta sem o adubo. Então, é muito utilizada a experimental para fazer justamente esses comparativos e de forma controlada. Então, bastante focado nessas áreas. Estudo de caso, né? Estudo de caso é quando você analisa de forma profunda, exaustivamente, um ou poucos objetos. Então, você vai analisar casos específicos para permitir o quê? Um conhecimento amplo e detalhado. Permite uma investigação profunda do contexto do objeto de estudo. Bom, trocando em miúdos, o estudo de caso, você analisa uma situação específica e analisa ele profundamente. O que é interessante do estudo de caso? Ele pode servir de base para explicar uma situação recorrente, né, em diversos, por exemplo, setores que passam por aquele mesmo tipo de problema. Então, como você, às vezes, não tem também como pesquisar um setor muito amplo, você faz um estudo de caso e aquela situação que ocorre ali, ela possivelmente vai ocorrer em casos semelhantes. O caso aqui, estudo sobre a implementação de uma política pública em um município. Então, possivelmente, se foi feito, por exemplo, uma política pública similar em outro município, pode ser que as situações aconteçam muito próximo ali entre os municípios, mesmo sendo municípios diferentes. Por isso que é importante que o estudo de caso também tenha essa finalidade de você analisar profundamente alguns objetos, né, ou algumas situações ali, ou, né, um determinado, vocês podem fazer o estudo de caso, por exemplo, em uma determinada secretaria, uma situação específica que acontece em uma determinada secretaria, é possível fazer. Bom, levantamento, survey, que é coletar os dados de uma amostra de uma população por meio de aplicação de questionários, também bastante comum, né, ou entrevistas. Ideal para obter informações diretas das pessoas sobre suas opiniões, atitudes ou comportamentos, né, a gente utiliza bastante aí para fazer pesquisa de opinião pública, por exemplo. Bom, a pesquisa, ela precisa ser reflexiva, crítica e ética, tá? Pesquisar, ele não é um ato neutro, toda pesquisa tem implicações, então a gente é responsável, vocês agora, com o artigo de vocês são responsáveis
né, por disponibilizar informações que elas precisam ser realmente pesquisas verificáveis e de forma ética, tá? Então, a gente precisa, como pesquisador, ser responsável por aquilo que nós estamos produzindo, né, e disponibilizando para o público, porque ele serve de referência para outros trabalhos, né? Recentemente, inclusive, tem tido algumas situações de pesquisadores que fizeram pesquisa, para vocês só verem o nível da situação, né, a importância que é ter realmente isso em mente. Fizeram uma pesquisa, que a pesquisa não era uma pesquisa fidedigna, vamos dizer assim, né, não era uma pesquisa que tinha os dados totalmente reais, e aí essa pesquisa, ela foi usada de base em várias outras pesquisas. Olha só, imagina, se você, como pesquisador, você acha um dado interessante de outro autor, de outro trabalho que foi feito, utiliza esse dado na sua pesquisa, né, cita, logicamente, né, referencia o seu trabalho com uma pesquisa de outros, né, de outros pesquisadores, e aí uma dessas pesquisas está equivocada, está errada, né, então isso vai vai refletir aí negativamente, né, no trabalho e no resultado da pesquisa de vários outros pesquisadores, de vários outros soluções de problemas, por exemplo. Então, a gente precisa ter essa reflexão. Não é um ato neutro, gente. Tem implicações. Toda pesquisa tem implicações. A gente precisa ser responsável por isso. Ação reflexiva e crítica. A metodologia nos ensina a não aceitar informações passivamente, questionar as fontes, analisar os dados e construir argumentos sólidos. Ela nos liberta da ditadura da opinião, tá? Isso é muito importante, porque a gente precisa provar realmente, né? A gente não pode ficar no achismo quando a gente fala de metodologia científica. Ação ética. A ética em pesquisa, ela é fundamental. Eu digo que não só para pesquisa, nem tudo da nossa vida é fundamental, mas para a pesquisa ela tem implicações muito negativas, né, caso a pesquisa realmente não seja realizada eticamente, né. No Brasil, existe um sistema chamado CEP-CONEP, né, que é um comitê de ética em pesquisa, que ele é nacional, ele é utilizado nas pesquisas que envolvem seres humanos, especialmente as da área de saúde. Eu achei importante trazer essa informação para vocês. Todas as instituições de pesquisa possuem um CEP local, tá? Então, existe um comitê de ética em pesquisa na Unitins, nas universidades, em todas as ICTs que a gente chama, para poder ter regras, tem regras definidas de como fazer a pesquisa para justamente não ferir nenhuma regra, nenhuma questão ética aí, para ter esse cuidado maior. Então, a ação ética envolve princípios, autonomia, respeito à decisão do participante, beneficência, que é maximizar os benefícios, não maleficência, que é minimizar riscos, e justiça, equidade. Então, esses são os princípios que permeiam aí a ação ética. Então, a gente precisa ter autonomia, beneficência, não maleficência, né, não fazer o mal, né, e justiça. Plágio, isso aí é outro assunto que é polêmico e importante a gente abordar. O que é o plágio? É apropriar-se da obra ou ideia de outra pessoa sem dar o devido crédito. É uma das faltas mais graves na vida acadêmica e científica. Então, o plágio é você citar um autor, né, dizer e trazer as informações desse autor para o seu texto é excelente, inclusive é bom para todo mundo, é bom para você, é bom para o autor também que está sendo citado, né, que tem um trabalho que está sendo dado alguma relevância, alguma importância, mas apropriar-se de uma ideia desse autor e incluir no seu texto como se fosse da sua autoria, aí considera-se plágio, tá? E plágio é crime. Então,
Temos que ter bastante cuidado com o plágio, e que é uma coisa que tem acontecido com muita recorrência. Bom, e aí eu trouxe um tópico bem mais moderno, né, bem mais recente aí, que é a pesquisa científica em tempos de IA, né, da inteligência artificial, que é utilizar texto gerado por IA como se fosse autoral, configura plágio, tá? Então, tenham cuidado com isso. E a ferramenta deve ser tratada como um assistente metodológico, não como coautora, mantendo o intelecto e o juízo crítico do pesquisador como pilares centrais na investigação. Gente, IA é uma maravilha, e a gente está nesse processo de conhecer melhor, de entender como a IA funciona, o que ela traz, mas você chegar lá na IA e criar um prompt para ela escrever um artigo para você, não vai dar certo. A IA, ela não tem um raciocínio, né, analítico, lógico, como nós, seres humanos. Então, essa análise crítica, esse juízo crítico, inclusive ético, tudo isso precisa ser feito, produzido pelo autor. O que você pode usar da IA? Você pode, inclusive, eu deixei um vídeo de um professor que fez uma abordagem, inclusive fez um curso sobre a utilização de IA em pesquisa científica. Você pode usar a IA, mas como um assistente. Você faz perguntas, você pode analisar textos, ele contribui, inclusive, para você fazer uma análise de uma entrevista, juntar vários textos de entrevistas ali, né, para tirar algumas abordagens. Por quê? Porque a IA é muito mais rápida, né? Ele consegue analisar vários textos ao mesmo tempo, indicações de referências bibliográficas sobre determinado assunto, você consegue também fazer com a IA, e fazer perguntas, pode te ajudar também na estruturação do trabalho, tá? A IA pode ajudar bastante em relação a isso, mas você não pode, o que você não pode fazer é colocar a IA para escrever para você, tá? Você é o autor do texto, e não a IA. E quando nós pegamos um texto que foi escrito por IA, fica muito evidente que esse texto foi escrito com IA, tá? Por mais que tenham IAs aí, por mais que a pessoa passe de um para o outro, mas a gente sabe que esse texto foi feito pela IA, tá? Então, tomem cuidado com isso, sejam éticos, sejam corretos na condução do trabalho de vocês, use a IA de uma forma positiva, de uma forma correta, tá? Ajuda é uma ferramenta muito bacana, vai ajudar bastante vocês, mas não pensem que ela vai escrever o artigo para vocês, mas vai facilitar muito o trabalho de vocês, com certeza. Esse aqui é o link do YouTube desse vídeo que eu falei, está lá no material também para vocês, o link já separadinho para vocês assistirem. É um pouquinho longo, tá? Ele é bastante longo, mas ele é muito completo, e eu indico que vocês assistam, inclusive ele dá várias dicas de IAs e como vocês podem usar essa IA no trabalho de vocês. Então, vai vir realmente ali para facilitar. O terceiro módulo, pessoal, é sobre as normas da ABNT. Então, as normas da ABNT, que a gente utiliza como base para a formatação dos trabalhos, né, científicos, ele tem aí a finalidade essencial, né, de estabelecer uma linguagem comum para a comunicação científica no Brasil. Essa padronização garante a organização e a clareza estrutural dos trabalhos e confere credibilidade à pesquisa, e segue também uma linha internacional, tá? Apesar da ABNT ser no Brasil, a formatação, ela segue um padrão internacional, tá? E aqui, ficou pequenininho, tá, pessoal? Deixa eu tentar aumentar um pouquinho. É meio que um resumão aqui, tá? Das normas que a gente mais utiliza aí para fazer, que vocês vão utilizar para fazer o trabalho de vocês. Deixa eu aumentar mais um pouquinho, ver aqui se não sai. Tá? Então, nós temos a 14.724, que ela trabalha a parte estrutural do trabalho, a gente diz que ela é a norma-mãe. Tem a 10.520, que a gente
O tempo inteiro, pessoal, não é só porque a gente já está acostumado a fazer artigo, a fazer trabalhos científicos, mas de vez em quando a gente, meu Deus, como é que eu cito esse autor? Como é que eu cito vários autores ao mesmo tempo? Como é que eu cito um trabalho de vídeo, por exemplo? Então, a gente vai lá nessa norma e pesquisa e olha como é que faz aquela citação da forma correta, tá? É uma forma de padronizar o que está sendo citado no texto. A 6023, que é a referência, né, que é onde você fez a pesquisa. A 6027, que é o sumário, formatação de sumário, que é importante em trabalho científico. A 15287, que é para estruturar um projeto de pesquisa. A 6024, que é a numeração de seções. E a 6022, que é o formato de um artigo científico, tá? Então, apresentei aqui para vocês, e essas normas, as que vocês vão utilizar no artigo, estão disponíveis para vocês lá no material da aula. Principais tipos, né, de trabalho. Nós temos trabalho de TCC, né, com o trabalho de conclusão de curso, monografia, e outros trabalhos de graduação e especialização, que é o caso de vocês, né, são documentos que demonstram capacidade do estudante em sistematizar o conhecimento sobre um tema específico, realizando reflexão, análise aprofundada, mas sem exigência de uma contribuição inédita para a ciência. A dissertação, ele é um trabalho apresentado como título de mestre. Então, quando a gente faz um mestrado, a gente faz uma dissertação como trabalho final, tá? Então, ele dentro da dissertação, o aluno ele vai demonstrar um profundo conhecimento sobre um tema, refletir sobre ele, utilizar métodos de investigação rigorosos, e espera-se que tenha uma contribuição relevante para a área. Mas também ele não é necessariamente, obrigatoriamente, ter uma descoberta original. Você pode aplicar, por exemplo, um método que foi feito no outro estado, por exemplo, e aplicar esse método aqui no Tocantins, e fazer a comparação dessas informações, por exemplo. Tá? Então, não precisa ser uma coisa inédita. Agora, a tese, sim. Tese é do doutorado, tá? Ele é mais complexo, exigido para o título de doutor, tá? Deve obrigatoriamente apresentar uma contribuição inédita para a ciência. Então, ela não reflete só o tema, né? Ela avança a fronteira do conhecimento, defendendo uma ideia, um método ou uma descoberta original. Então, são aí os principais tipos. Aqui, pessoal, essa aqui é inclusive da ABNT, tá? Opa, que é da ABNT 14. Eu acho que eu não vou conseguir, não, ele está passando. Aumentar, pronto, consegui, tá? Aqui é um resumo que é muito bacana para vocês compreenderem, tá? Da estrutura do trabalho acadêmico. Vocês já fizeram, né, o TCC da graduação, alguns mais recentes, outros um pouquinho mais distantes, mas a gente sempre lembra aqui, né, do sofrimento do TCC. Espero que vocês não tenham sofrido muito, eu sofri bastante, e até a gente entender que é necessário, inclusive, que a metodologia é extremamente importante para ter essa organização aqui. Então, nós temos a parte externa, capa e lombada, que vai depender da instituição, tá? Normalmente tem modelos institucionais para isso. Na parte interna, nós temos os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, tá? Uma formatação, um resumão aqui da formatação geral, né? Papel A4, cor branca, tamanho 12, Times ou Arial, as margens, né? Superior esquerda 3, inferior e direita 2, esse é básico. A gente utiliza normalmente espaçamento de 1 e-mail entre as linhas do texto, citações longas, notas de rodapé, referências, legendas, devem ter espaço simples, e a paginação, né, e os números a partir da primeira folha, ali, da parte textual, da introdução em algarismos arábicos, no canto superior direito. Essa formatação que vem lá na norma 147. E a gente vai trabalhar mais essa parte aqui do artigo, tá? Que é o que vocês vão utilizar, que vocês vão praticar, tá? Vocês vão ter todo o material de consulta, sendo artigo ou não, mas a gente vai trabalhar mais essa questão do artigo. Então, no artigo,
Deixa eu aumentar aqui para ficar mais claro. Bom, nós temos os pré-textuais, né? Título no idioma do documento, título em outro idioma, tá? Tem revistas, por exemplo, que pede o idioma inglês e espanhol também, né? Pede o resumo em inglês e espanhol também. Os autores, resumo do idioma do documento, resumo de outro idioma, que acabei de falar, inclusive, recentemente enviei para publicação, né, um artigo, e foi necessário fazer tanto resumo em inglês quanto resumo em espanhol. Datas de submissão e aprovação, identificação e disponibilidade. Nos textuais, é basicamente a introdução, desenvolvimento e considerações finais. Só que essa introdução e desenvolvimento e considerações finais vocês precisam ter ali algumas formas que precisam ser colocadas. Por exemplo, na introdução, você tem que contextualizar todo o seu trabalho, tem que ter um problema bem delimitado, então isso a gente vai ver aqui ponto a ponto, tá? Pós-textuais, que são as referências, glossários, quando é o caso, apêndice, anexo, e agradecimentos, que nem sempre tem. Normalmente, artigo de revista não tem agradecimentos, mas se tiver, vocês podem incluir. Bom, o que precisa ter no resumo do trabalho, né? Eu sempre falo, gente, eu indico para os meus orientandos que faça o resumo por último. Por quê? Porque o resumo é um condensado de tudo que você já fez no trabalho. Você pode até esboçar um resumo, mas conclui o seu resumo por último. Bom, ele apresenta em um único parágrafo a essência da pesquisa, explicitando o objetivo do estudo, a metodologia que foi utilizada, os resultados principais que foram alcançados, as conclusões, e ele deve vir seguido ali com palavras-chave, normalmente 3 palavras-chave, dependendo da revista, eles aceitam até 5, tá? Que identificam ali os temas centrais do trabalho. Bom, o que é importante, muito importante aqui no resumo, gente? Primeiro, que ele não pode ter muita informação, ele realmente precisa ser bem condensado, bem sucinto, ele vai ter tudo que tem no seu trabalho, ele precisa ser interessante. Normalmente, quando a gente vai pesquisar um outro trabalho, e vocês vão fazer isso quando vocês forem fazer o artigo de vocês vão pesquisar outros artigos. Então, você vai pesquisar outros artigos, normalmente a gente vai aonde primeiro? No resumo, tá? O resumo é ali a porta de entrada. O resumo me interessou, as palavras-chave aqui são realmente dentro do tema que eu estou trabalhando, aí eu vou fazer a leitura do resto do trabalho, tá? Então, o resumo ele é muito importante, é a parte de visibilidade inicial ali do seu trabalho. Bom, a introdução, a gente fala que ela guia o leitor, né? Então, ele parte do contexto geral do tema até o ponto específico, tá? O resumo, ele vai pontuar tudo ali, e a introdução é como se fosse, vamos dizer, um resumo mais completo, contextualizado, que você tem ali a investigação geral, ponto geral, por que você está pesquisando isso, até você chegar propriamente lá nos seus objetivos. Então, ele vai apresentar o problema da pesquisa, a justificativa e a relevância dela, né, a acadêmico-social, vai depender da situação, de forma explícita, os objetivos que o trabalho se propõe a alcançar, e ela vai responder essas perguntas. O que? Qual o tema? Por quê? Né, problema e justificativa. Para quê? Quais são os objetivos? Então, ela prepara o terreno para o desenvolvimento que seguirá. Então, uma introdução bem alinhada, bem feita, ela não precisa ser uma mega, ultra introdução. A gente indica ali 1,5 páginas, no máximo 2 páginas de introdução, porque ela já é, vamos dizer, a primeira leitura ali, prévia do seu trabalho, quando vai fazer uma pesquisa. Desenvolvimento, que é todo o corpo do trabalho. Articula a fundamentação teórica que sustenta o seu estudo, aí entra, que a gente fala, né, da revisão de literatura,
Apresenta e analisa os dados, resultados obtidos através da metodologia. Então, você precisa também ter essa metodologia clara dentro do trabalho, estabelece um diálogo crítico entre seus resultados, a teoria revisada e o problema da pesquisa. Vai construir todas as informações que você precisa para que você leve lá nas conclusões, para as considerações finais. Então, o desenvolvimento é todo o corpo ali do seu trabalho. E as considerações finais, que é o fechamento lógico, reflexivo da sua pesquisa, tá? É importante que se retome o problema, os objetivos da introdução. A partir da síntese dos resultados, você vai apresentar uma resposta conclusiva à questão investigada. E também você pode consolidar essas contribuições e dizer da relevância do seu estudo. Você pode sugerir caminhos para pesquisas futuras, né, demonstrando essa continuidade do fazer científico. Enfim, as considerações finais é o fechamento de tudo isso, tá? Agora, é importante que tudo que você propôs lá no seu trabalho, dos seus objetivos, sejam respondidos aqui nas considerações finais. E referências, né? As referências que ao final do trabalho são colocadas ali, né? São relacionadas de forma em ordem alfabética, precisam estar de acordo com a norma da ABNT, tá? Algumas revistas já trazem como vocês devem apresentar as referências, tá? Mas de praxe, o artigo vocês já fazem de acordo com as normas da ABNT. Se o orientador passar uma revista para vocês, que tem alguma formatação, alguma coisa diferente, vai estar lá, você ajusta o trabalho para enviar para a revista. Praticamente todas as revistas a gente precisa fazer ajuste. Então, nós temos aqui, ó, alguns exemplos, eu não vou mostrar todos para vocês, mas tem como você referencia quando tem só um autor, quando é capítulo de livro, quando é artigo de periódico. Então, tudo isso tem escrito na ABNT, tá? Como fazer essas referências. Bom, citações, né? A citação tem a finalidade de dar credibilidade, fundamentar o trabalho científico, fornece informações a respeito de trabalhos desenvolvidos na sua área de pesquisa e exemplos de ponto de vista que corroborem, né, ou não sobre o assunto da sua pesquisa. Então, lembra que eu falei até sobre a questão de quando a gente faz a pesquisa só bibliográfica, mas a gente usa isso também aqui, quando você fizer a revisão. Então, você coloca os autores ali meio que para conversar. E você, no meio, precisa também, né, fazer a análise ali daquela situação. Mas a finalidade da citação é justamente que você possa pesquisar trabalhos de outros autores, colocar essa informação no seu trabalho de forma correta, citando efetivamente esse autor. Bom, citação direta curta, né? Isso aqui é o que mais acontece, é a direta e a indireta, que eu vou colocar as duas aqui para vocês, com menos de 3 linhas. Então, de acordo com a norma da ABNT, a gente vai inserir no meio do parágrafo, na sequência mesmo do que você está escrevendo, entre aspas duplas. Aqui você coloca entre aspas, ó. Saber pensar é o principal objetivo da educação, sendo a pesquisa seu alicerce essencial. Isso aqui foi dito por quem? Silva, 2015, página 28. Bom, citação direta longa, com mais de 3 linhas, ela tem algumas regrinhas, tá? Para lembrar vocês aí. Então, ela segue as regras, tem que ter um recuo, né, de 4 centímetros, né? A gente olha na barra de régua lá em cima. Fonte é menor, então você vai usar uma fonte menor do que a 12. Eu gosto de usar o tamanho 10, mas tem alguns que gostam de usar o tamanho 11. Eu prefiro 10, porque realmente você consegue identificar que é menor. Espaçamento é simples entre linhas, né, e não tem aspas. Então, esse aqui de baixo, é um exemplo de citação direta longa. E a citação indireta? Essa é muito importante, porque aqui você tem que ter o cuidado
inclusive, para não caracterizar plágio, porque na citação indireta você vai demonstrar que entendeu a ideia do autor, reescrever o pensamento do autor, mas você vai fazer isso com suas próprias palavras, tá? Acontece, e acontece bastante, da citação indireta, está como citação indireta, mas aquela informação ser exatamente igual ao que estava no texto do autor que foi citado. Então, tem que ter muito cuidado com isso, porque se isso acontecer, é caracterizado como plágio. É uma paráfrase, você lê, processa a informação e reescreve sem alterar o sentido original. Sem aspas, tá? Como as palavras são suas, não se usa aspas. A autoria obrigatória, você precisa dar o crédito, a ideia não é sua, o assunto que foi abordado, a pesquisa, enfim, o resultado não é seu. Então, você precisa dar o crédito para o autor, mesmo você escrevendo com suas palavras, tá? Página é opcional, tá? Mas pode ser que seu orientador peça para todas as citações mesmo indireta, ter o número da página ali que foi coletada aquela informação. Exemplo aqui de citação indireta, né? Neste modelo, o nome do autor é a parte fluida da sua frase, conforme aponta Giddens, acho que é Giddens, né, 1991, na modernidade tardia, as relações sociais são retiradas de seus contextos locais e reorganizadas em vastas extensões de tempo e espaço, um fenômeno que ele chama de desencaixe. Então, esse desencaixe, aí você pode ver que está entre aspas, né, que foi possivelmente ali uma palavra retirada mesmo, que o autor falou dessa forma, mas a contextualização aqui é uma paráfrase, que é quando você lê, entende, compreende a ideia do autor e reescreve ela com suas palavras. Bom, existe também a citação de citação, tá? A gente usa quando você não tem acesso ao documento original, então a gente pede sempre, quem orienta, que use citação de citação só realmente quando você não consegue o texto original ali do autor, né? Então, você encontra esse texto em outro trabalho. E aí você precisa citar esse trabalho, que a gente fala citação de uma citação, né? Então, no caso aqui, a gente pode usar esse termo, né, o APUD, né, que a gente fala dessa forma, segundo Marx, 1867, citado por Silva, 2020, a acumulação primitiva, enfim, tá? Ou você pode também colocar, segundo a análise, citada por Silva, tá? A gente utiliza de praxe o APUD, tá? Bom, e agora chegamos ao finale, né, o módulo 4, que é o projeto do trabalho acadêmico de vocês, né, denominado projeto do trabalho final acadêmico, TAF, de vocês, e mão na massa, tá? A atividade que vocês vão entregar, vai ser uma tarefa, vocês devem propor uma ideia de pesquisa para a sua área de estudo. A postagem deve conter de forma clara e sucinta tema, o objetivo geral e específicos desse tema, do que você quer propor, o problema da pesquisa, a pergunta específica que você gostaria de responder e uma justificativa. Você vai fazer uma breve defesa ali sobre por que essa pesquisa seria importante ou relevante. Então, é para iniciar esse planejamento de vocês do artigo científico. Então, a base, eu até falo assim, que a gente começa a pensar no tema, inclusive, sobre o problema. É interessante pesquisar? Existe algum problema, alguma situação ali que precisa de uma solução que não foi resolvida? Por que não foi resolvido? Eu quero descobrir por que não foi resolvido, por exemplo. Né? Ou existe alguma situação dentro aí do município de vocês que vocês queiram investigar. Então, parte dessa premissa, tá? Então, eu também indico sempre, busquem um tema que esteja alinhado com vocês.
se você já trabalha numa secretaria, você já deve ter ali acesso a algumas informações, então isso facilita bastante o trabalho. Então, busquem os temas que estão ali próximo a vocês, né, ou que vocês tenham muito interesse em fazer a investigação, fazer a pesquisa. Bom, planejamento, a escolha do tema. A escolha do tema, ela precisa ser interesse do pesquisador, manejo de fonte de consulta, precisa manejar essas consultas. Então, antes de você colocar ali no papel, você pesquisa, olha outros trabalhos que foram pesquisados sobre aquele tema. De repente, tem alguma teoria que você possa aplicar aí no município para poder pesquisar se ela é válida dentro do seu município. Os temas, eles podem surgir de observação da sua vida profissional, de outros programas de pesquisa, contato e relacionamento com especialistas, aí vocês podem procurar o orientador, olha, eu tenho uma ideia, e o orientador, ele vai te direcionar. Do feedback de pesquisas já realizadas, isso também é muito importante, então tem várias fontes, né, eu digo que hoje é muito fácil, né, com a internet, com tudo, a gente consegue fazer pesquisa com muita facilidade, de estudo de literatura especializada, então, você tem várias fontes aí. E aqui eu coloquei para vocês, dentro desse material, alguns verbos que ajudam bastante. A gente sempre volta nesses verbos, pesquisa, para que vocês consigam pensar aí no objetivo geral e específico de vocês, tá? Então, pensem, aqui vão ter alguns verbos que já estão aqui delimitados, que vão ajudar vocês a compor esses objetivos. Bom, algumas fontes de pesquisa interessantes aí, vocês podem usar o Google Acadêmico, né, o conhecido como Google Escolar, periódicos da CAPES, são muito bons, tem o Web of Science, tem Science Direct, tem, a gente fala EBSCOhost, e Cielo também, tem vários trabalhos, vocês podem procurar periódicos de outras universidades, né, que tem trabalhos muito interessantes, da própria Unitins, e fazer essa pesquisa. Importante que vocês façam uma pesquisa prévia, para saber se como é que está sendo abordado aquele assunto, e é muito interessante fazer esse prévio, algumas pessoas acham, isso vai me dar trabalho, mas isso realmente vai contribuir para que você tenha menos trabalho lá na frente. Porque se você tem alguma outra pesquisa que está abordando um assunto que é muito aproximado do seu, e que você pode aplicar no seu município, você já vai ter ali alguns autores de base que você pode pesquisar. Tá? Então, já vai nas referências, olha os autores que foram utilizados, e aí você vai ter muito mais facilidade aí para conduzir o seu trabalho. Então, pessoal, é isso. Eu não consegui ver as informações do chat, vou olhar agora, tá? Então, os materiais, esse aqui é só a base, tá? Da apresentação para vocês, mas os materiais estão todos disponibilizados, das atividades. Deixa eu só finalizar aqui para poder acessar e conseguir ver o chat aqui. Pronto. Isso. Tudo. Deu uma travada aqui. Vamos lá. Como vai ser a avaliação da pesquisa? Eu também gosto de pesquisa de campo. Bacana, Jusileia. Eu gosto bastante de pesquisa de campo. Eu gosto daquela pesquisa que reflete a realidade ali. Eu também sou bem extensionista, eu gosto de campo, gosto de ir para campo mesmo. Sim, os slides, Sandro, estarão disponíveis no portal, tá? Bom, a avaliação da disciplina, eu falei lá no início da aula, vão ser 4 pontos de exercícios, tá? Os exercícios são exercícios para fixação de conteúdo, para que vocês relembrem, né, o material. Vai ficar disponível lá no Edu, que é aquele
igual o simulado que vocês fazem lá. Páginas de artigo. Bom, os artigos depende muito da revista, tá? Mas a gente trabalha com a média de 15 páginas, de 15 a 20 páginas. Pode ser que alguma revista, que aí vai depender de como você vai conduzir com o seu orientador, que elas peçam menos páginas, por exemplo. Eu tive que diminuir o meu artigo para 12 páginas, porque a revista só aceitava 12 páginas. Então, vai depender da revista. Mas é melhor a gente ter mais informação, que fica mais fácil para a gente condensar depois. Pode falar, Fernando. Obrigado, Joaquim, né, eu tive com a Ana Paula também em Araguatins, tive com a professora Soraya ao mesmo tempo também em alguns polos, e a gente frisou muito bem, Joaquim, né, que no artigo acadêmico deverá constar como se fosse uma banca normal, o nome do acadêmico e automaticamente mais 3 orientadores, né, e aí foi perguntado se pode ser orientadores externos. Infelizmente, o programa CAPES, o AB não permite, pode ser da CAPES, por exemplo, de outro programa, administração pública, pedagogia, letras, ou alguém da parte técnica, tá? Mas professores de outras instituições, ou até mesmo da própria Unitins, infelizmente, conforme a orientação do professor Rodrigo e do professor Alcides, não é permitido, tá bem? Para que possa constar nos anais como se fosse mesmo, que vai ter que ter a ata de defesa, os 3 professores vão ter que assinar normalmente, como se fosse o artigo, para que possa ir para o arquivo da Secretaria Acadêmica. Eu esqueci desse parêntese, tá joia? Bom, e está como colégio que perguntou se nós vamos colocar sugestões de temas do artigo, tá? Em princípio, não, tá? Porque são 148 alunos, não é isso, Fernando? Quase 150 alunos, né? 148 acadêmicos vigentes. Pois é, gente. Nós colocarmos aí mais de 100 temas, né? Se a gente colocar pouco tema, não vai abranger todo mundo, vamos ter temas repetidos. Então, e também para que vocês tenham essa visão de buscar dentro do local de vocês, do município ou do local de trabalho, algum tema que esteja relacionado já com um trabalho que você já faça, com alguma informação que você já tenha, ou alguma coisa que você realmente queira pesquisar, tá? Então, a gente vai deixar isso realmente a cargo de vocês, e num segundo momento, esses trabalhos vão ser passados depois para os orientadores, de acordo com a divisão de orientação, e aí vão sendo trabalhados, vão sendo afinados ali, para poder realmente ter um trabalho de qualidade. Bom, o que mais aqui? Sandro. Já tem o tema, Sandro? Que bom. Olha, já... E não deixe para a última hora, né, professora Jusicleia? Não vamos deixar, a professora Osana também está aqui presente, não vamos deixar, pelo amor de Deus, meus queridos acadêmicos, para a última hora, porque aí a gente já entra basicamente, vai ter módulo em janeiro normalmente, fevereiro já tem um módulo final, que é o módulo de TCC, então vamos ao máximo aproveitar essa disciplina da professora Maria Joaquina, para que a gente possa estar aprofundando o artigo acadêmico de cada um de vocês, tá? A gente está à disposição, a gente tem toda a sabedoria também, se houver necessidade, de fazer meets em grupos, ou até mesmo individual, conforme a disponibilidade de cada docente, de cada professor, de cada discente, para que a gente possa estar orientando vocês mais antecipadamente possível, porque a gente sabe que a grande maioria vai querer publicar, e mais uma vez, algumas revistas, o professor Wise estava comentando, acho que ele mandou um artigo, demorou 1 ano para ele receber a resposta, não aceitamos o seu artigo, né? Vai receber um não, né? Então, a gente tem alguns relatos de experiência de algumas revistas acadêmicas, o quanto antes nós nos anteciparmos, será mais fácil a gente poder ter. Professor Edith, até mais tardar na sexta-feira, até mais tardar na terça-feira, já vai ter a lista com os e-mails e qual a área de atuação que cada um orienta, e vamos estar encaminhando no grupo de WhatsApp de cada um da turma de vocês, tá bem? Professora Jusicleia. Boa noite, pessoal.
Eu sou a professora Jusicléia, sou tutora EAD, tá? Então, estou muito feliz de integrar a equipe, estou chegando agora no programa da pós-graduação da UAB, e me coloco aqui à disposição dos acadêmicos, tá? Para que vocês precisarem, podem mandar mensagem, estou à disposição dos professores, tá, professora Maria Joaquina? Conte comigo. Professor José Fernando, obrigado pela confiança no meu trabalho. E dizer aos acadêmicos que, sim, já vão pensando aí nos temas de vocês, né? O Sandro disse que já tem tema definido, isso é muito importante. Quem ainda não tem, já vai pensando, já vai imaginando aí qual que é o problema de pesquisa que vocês pretendem resolver, para que quando a lista dos professores orientadores seja entregue para vocês, vocês já nos procurem com essas informações do que vocês gostariam de desenvolver, para que a gente já possa traçar aí uma metodologia de orientação e que a gente consiga entregar um trabalho lindo e com muito êxito dentro do prazo. Muito obrigada. Só reforçando, professora Maria Joaquina e professora Jusicléia, vocês são 148 acadêmicos, né, professora Ana Paula? Então, assim, de várias localidades, a gente tem gente que está fora do Brasil, e o quanto antes vocês foram sábios de definir o tema e começarmos a desenhar, até rascunhar, até chegar ao produto final para submeter, quanto mais tempo a gente vai estar ganhando tempo, e as revistas acadêmicas demoram um pouco de tempo para poder fazer a avaliação. Então, por isso que já está dando um start no mês de agosto, que se fosse um pouco mais descuidadoso com o nosso grupo de professores, poderia ficar todo mundo sobrecarregado lá no mês de fevereiro, né? Mas a gente está antecipando até a disciplina, praticamente 6 meses, um semestre antes, para que vocês possam dar andamento no produto científico de vocês. A gente sabe que é difícil escrever, não é simplório escrever, mas a gente conta com cada um de vocês, tá bom? Minha queridíssima do Bico do Papagaio também, professora Ana Paula. Seu áudio está fechado, professora Ana Paula. Pronto, agora deu certo, né? Sim. Boa noite, professor José Fernando, boa noite, professora Maria Joaquina. Boa noite. Só para eu confirmar aqui a distribuição de nota desse módulo, professora. Só para eu... Vão ser 4 pontos de exercícios e 6 pontos da entrega do trabalho. Entrega do trabalho. Já está todos na rota, né? Já. Tá. É porque eu sempre gosto de fazer um textinho para mandar no grupo, para ficar mais para os alunos saberem como é a distribuição, tá? Obrigada. Tá cheia. De nada. Bom, tem uma pergunta aqui da Thalita. O artigo deverá ser apresentado presencialmente. Zé Fernando quer responder ou eu respondo? Respondo, Maria Joaquina. Presencialmente no seu polo onde você efetuou a sua inscrição, tá? Se você fez a sua inscrição para o polo Araguatins, você vai defender no polo Araguatins. Se você fez no polo Pedro Afonso, no polo Pedro Afonso, polo Paraíso, polo Dianópolis, polo Guaraí, polo Colinas, no seu polo de origem não poderá defender o mesmo através da intermediação de tecnologia via Meet, né? A CAPES pede que seja ou publicação do artigo ou no formato presencial na banca com 3 professores docentes do curso, tá bem? Ok. Que dia que encerra a disciplina? São 4 semanas, né? Nós tivemos um delay pelo problema do sistema, não foi, Fernando? Isso, essa disciplina vai se encerrar, professora Maria Joaquina, dia 7 no feriado, dia 7 de abril, abrindo um novo módulo, mas a gente sempre tem, né, professora Paula, professor Weiss, professora Osana, quando há necessidade, professor Gabriel, quando há necessidade de reabrir por causa de alguma questão que a gente possa ter no sistema, ou a dificuldade de algum acadêmico, a gente sempre está reabrindo e dando um prazinho, mas a gente pede para não reabrir, né, Paula? Que a gente possa fechar os diários mesmo no dia 7 de abril, né? Mas de 7 de setembro, né? Olha o delayzinho acontecendo. Mas a gente tem até o dia 7 para finalizar as atividades desse módulo, tá bem? Ok. Sandro, reforçando, né? A Ana Paula já te respondeu, mas quem publicar o artigo não precisa apresentar. Tá bom? Por isso que a metodologia científica está sendo feita agora, para vocês já pensarem no artigo, já estruturarem o artigo de vocês, para dar tempo de fazer todo o processo para publicação.
Arlete, a Qualis, a partir das publicações mais recentes, né, mudou a forma de avaliação das revistas, inclusive de uma forma bem confusa, que eu achei. Mas algumas revistas ainda se nomeiam com a Qualis, e a gente utilizando o parâmetro anterior, tá? Neidenara, os orientadores, até terça-feira, né, Fernando? Você vai encaminhar? Isso, mas já pode ir conversando com o tutor do seu polo, né? Os polos agora estão com 2 tutores para facilitar um pouco mais essa reta final de publicações, mas você já pode estar verificando o tutor do seu polo para que você possa dar andamento no seu trabalho acadêmico, tá bem? E a lista com o nome dos professores até terça-feira. Exato, a gente está ainda pegando alguns professores que estão passando os seus devidos temas, tá joia? As atividades não mudou o portal, tá bom? As atividades estão dentro do próprio Educa. Se tiver com algum probleminha, a gente resolve o mesmo até amanhã mesmo, indo até a TI, tá bom? Se não estiver aparecendo no seu polo, até amanhã vai estar aparecendo, tá joia? E se não estiver aparecendo até amanhã, a gente prorroga o prazo, cumprindo aí os 30 dias de cada módulo, tá bem? Provavelmente é isso, então é melhor aguardar até amanhã e aí vocês acessam com mais tranquilidade. Ok? Eu acho que a gente pode encerrar, professora Maria Joaquina, e desejar a todos aí um ótimo módulo, ótimas escritas acadêmicas, espero que daqui possa sair vários trabalhos científicos, pesquisando o seu trabalho, pesquisando a sua localidade, pesquisando as necessidades que a gente tem, basicamente, para melhorar a gestão pública como um todo, né, que ela abrange saúde, segurança, educação, qualidade de vida, todos os setores, e a gente espera muito, muito em breve que esses trabalhos aí possam chegar a ser de alto impacto em várias revistas científicas que a gente tem no Brasil e no mundo afora, tá bem? Desde já, despeço de todos e desejo a todos uma boa noite e um bom início de módulo e automaticamente um bom início de semestre, ok? Boa noite a todos. Pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal.